Quando você para de se preocupar, Deus começa a agir. Há instantes em que você percebe que algo desabou dentro de você. Não porque uma tragédia específica aconteceu, mas porque um peso silencioso começou a se acumular sobre os seus ombros. Você tenta entender onde foi que perdeu o controle, mas quanto mais tenta organizar os pensamentos, mais eles se espalham. É como segurar água entre os dedos. Quanto mais força você coloca, menos consegue segurar. E quando finalmente admite para si mesmo que não sabe mais o que fazer, a pergunta surge como um sussurro incômodo. Por que tudo parece escapar das minhas mãos? Você já sentiu esse vazio no peito? Essa mistura de cansaço e frustração, como se estivesse sempre 2 passos atrás da vida? Você caminha, tenta reagir, tenta ser forte, mas algo dentro de você grita que não está conseguindo sustentar tudo isso sozinho. E ainda assim, você continua, porque parar parece fracasso. Só que continuar desse jeito também parece impossível. Então, onde é que a esperança se encaixa quando você não vê saída? Há um momento específico em que o coração humano chega ao limite. Não importa quanta experiência você tenha, quanta fé já tenha declarado, quantas vezes tentou se convencer de que daria conta. Chega um ponto em que a alma pede socorro. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, olhando ao redor, percebendo que os planos que você tinha se desfizeram, que a direção que parecia certa se tornou nublada, que as respostas que você esperava não chegaram. E essa sensação de impotência dói mais do que qualquer queda física, porque é interno, é íntimo, é profundo. E dentro dessa dor, existe uma pergunta que você tenta ignorar, mas ela volta sempre. Se eu não consigo mais controlar nada, será que Deus ainda está agindo? Essa pergunta abre uma tensão dentro da alma, porque você sabe que Ele existe, sabe que Ele pode, sabe que Ele vê. Mas o silêncio dos últimos dias, semanas, talvez meses, faz você questionar se Ele realmente está perto. E mesmo que sua boca diga que sim, seu coração ainda luta para acreditar. Mas há algo que você talvez não tenha percebido, algo que nasce exatamente nesse terreno quebrado, nesse ponto onde você sente que já não tem força nem para pedir ajuda. É nesse lugar específico que Deus deixa um selo invisível, uma marca que você só reconhece depois. Uma confirmação discreta, mas poderosa, de que Ele nunca saiu do controle, mesmo quando você perdeu o seu. E esse selo começa a pulsar quando você se pergunta se ainda existe esperança. Por isso, antes de seguir, deixe uma questão ecoar dentro de você, não para trazer culpa, mas para abrir seu espírito. E se o que você está interpretando como perda de controle for, na verdade, o início da intervenção de Deus? Essa pergunta não traz a resposta ainda, mas abre uma fresta, uma porta mínima por onde a luz começa a entrar. E é por essa fresta que vamos caminhar, porque há algo que Deus quer revelar a você, e essa revelação não se recebe correndo. Ela se reconhece quando você para o suficiente para perceber que a mão de Deus nunca dependeu da sua força. E há um momento muito específico em que Ele começa a agir de um jeito que você não imagina. Há uma verdade que quase ninguém admite em voz alta. Quando você sente que perdeu o controle de tudo, sua mente começa a criar cenários que te ferem antes mesmo de se tornarem reais. Você imagina o pior. Imagina portas se fechando. Imagina fracassos que ainda não aconteceram. E sem perceber, você se torna refém de uma batalha que acontece dentro de você, não fora. É por isso que a alma dói tanto. Não é só a realidade. É o que você teme que a realidade possa se tornar. E é justamente aqui que algo profundo acontece. Por quê? Enquanto você tenta desesperadamente agarrar cada área da sua vida com as próprias mãos, há uma voz suave que tenta alcançar você por dentro. Uma voz que não compete com o barulho da ansiedade, mas permanece firme, esperando um instante em que o seu coração finalmente se permita escutar.
E essa voz não diz para você ser forte, não diz para você vencer tudo sozinho. Ela diz apenas: eu estou aqui. Mas você percebe como essa frase mexe com você? Porque se Deus está aqui, por que as coisas parecem tão fora do lugar? Se Ele vê, por que permite que você chegue nesse ponto de desespero? Essa é a pergunta que você talvez tenha evitado, mas que te acompanha em silêncio. E é nesse espaço interno, onde a sua dor colide com a fé que você tenta manter, que Deus começa a revelar algo que não se vê enquanto você está ocupado, tentando controlar cada detalhe. Há um selo de Deus nisso. Sua vida não está acontecendo em desordem. Pode parecer caos para você, mas não é caos para Ele. Nada saiu das mãos de Deus. Você perdeu o controle, mas Ele não perde. Você se sente sem direção, mas Ele nunca precisou da sua visão para conduzir o caminho. Você sente que está em queda, mas Ele não permite que você toque o fundo sem propósito. E quando você finalmente reconhece que não consegue mais segurar tudo, você abre espaço para perceber algo que sempre esteve aí. Deus nunca pediu que você carregasse sozinho o que pertence a Ele. Esse é o ponto onde muitos desistem, achando que fracassaram, quando na verdade estão a um passo de entender o movimento mais profundo de Deus. Porque Ele não trabalha apenas com progresso, Ele trabalha com rendição. Ele não transforma apenas cenários, Ele transforma percepções. Ele não apenas arruma o que está bagunçado lá fora, Ele arruma o que se partiu dentro de você. Mas isso só se torna visível quando a pergunta certa é feita. E se o descontrole que você sente for o espaço que Deus abriu para Ele agir? Essa é a tensão espiritual que marca o início da mudança. Antes de Deus mover o que está ao redor, Ele move o que está dentro. Antes de Ele abrir portas, Ele restabelece o coração que vai passar por elas. Antes de Ele mudar circunstâncias, Ele ajusta o seu entendimento para que você reconheça o propósito atrás de cada passo. E é isso que você está começando a sentir agora, mesmo que discretamente. Não é o fim, é o real começo. E para que o seu espírito tenha a confirmação do céu, existe uma palavra que selou essa verdade muito antes de você chegar aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37, 5. Observe o peso dessa frase. Entregar é reconhecer que suas mãos não são suficientes. Confiar é permitir que as mãos dele sejam. E tudo fará não é promessa vazia, é direção, é certeza, é intervenção divina no tempo certo. Tem momentos em que você tenta reorganizar a própria vida como quem tenta remontar um vidro estilhaçado. Você recolhe pedaços, tenta encaixar o que sobrou, tenta salvar o que ainda parece inteiro, mas quanto mais força coloca, mais percebe que nada volta a ser como antes. E essa tentativa constante de reconstruir tudo sozinho cria um desgaste silencioso que quase ninguém vê. A alma fica inquieta. O peito aperta, a mente não descansa, e você começa a acreditar que o problema é você, quando na verdade o problema é o peso que você assumiu sem perceber. De repente, você se vê carregando responsabilidades que nunca foram suas. Acredita que precisa ser forte o tempo todo, resolver tudo, garantir que nada desmorone. Precisa provar que consegue. Só que existe um limite dentro de cada ser humano. Um ponto onde o corpo fala, a mente trava e o espírito pede alívio. Talvez você esteja exatamente aí, tentando sustentar algo que já não cabe mais nas suas mãos. É desse esforço desproporcional que nasce a exaustão profunda. Não porque Deus te abandonou, mas porque você assumiu um papel que nunca foi seu. Se você olhar com sinceridade para dentro, vai perceber como isso tem drenado suas forças. Quantas noites foram gastas acreditando que você falhou? Quantas manhãs começaram com a sensação de estar atrasado, mesmo sem saber de quê? Quantas vezes você se sentiu esmagado por responsabilidades que ultrapassam sua força?
Essa luta interna machuca porque você tenta controlar o que está além do seu alcance. E esse esforço contínuo te aprisiona em um ciclo que te esvazia, não te fortalece. Por trás desse desgaste, existe uma verdade que Deus quer que você veja. A vida não perde o rumo quando você perde o controle. Ela perde o rumo quando você esquece que não caminha sozinho. Aquilo que hoje você interpreta como fracasso pode ser, na verdade, o espaço exato onde Deus começa a trabalhar. A fé se revela justamente nesse território incômodo. Confiar quando você não vê, depender quando você não entende, entregar quando tudo em você grita para segurar. Você não foi chamado para carregar o mundo nas costas, nunca foi designado para sustentar tudo sozinho. Deus não espera que você dê conta de tudo, Ele espera que você permita que Ele dê conta. É nesse limite, entre o seu esforço e a intervenção divina, que nasce a rendição que muda destinos. Quando você solta, Deus assume. Quando você admite fraqueza, Deus manifesta força. Quando você desiste do controle, Deus revela a direção. Existe um selo espiritual nisso. Nos seus momentos mais confusos, Deus pode estar realinhando o caminho. Você não percebe porque esse realinhamento começa dentro de você. E toda transformação profunda primeiro dói, antes de iluminar. É preparação invisível antes da resposta visível. Existe uma tensão silenciosa que acompanha quem tenta confiar, mas ainda teme soltar. Você já sentiu isso? A vontade sincera de entregar a Deus, misturada ao impulso automático de segurar tudo de novo. Uma parte de você anseia por descanso, mas outra parte teme o que pode acontecer se você não estiver no controle. Esse conflito interno não é falta de fé. É cansaço acumulado de uma vida inteira tentando sobreviver pela força do próprio braço. Quando você pensa em entregar, um pensamento sussurra: e se nada mudar? E se der errado? E se eu perder algo importante? Esses medos não surgem do acaso. Eles vêm de feridas antigas que ensinaram você a se proteger sozinho. Cada golpe do passado te fez acreditar que depender de alguém poderia ser perigoso. E sem perceber, você estendeu esse mesmo medo ao relacionamento com Deus. Por isso a entrega pesa tanto. Não é sobre o futuro, é sobre o que você viveu. Só que Deus não se relaciona com você a partir dessas feridas. Ele se relaciona a partir do que sabe que você pode ser quando não estiver mais preso ao que te machucou. Ele vê a sua história inteira. Ele conhece onde você foi partido, onde você foi esquecido, onde você foi pressionado além do que podia suportar. E mesmo assim, Ele chama você para perto dizendo: deixa eu segurar. Porque a cura que você precisa não nasce da sua capacidade de controlar, mas da sua capacidade de restaurar. É por isso que, às vezes, Ele permite que você chegue exatamente ao ponto onde suas forças acabam. Não como punição, mas como libertação. Porque enquanto você acredita que ainda pode resolver tudo sozinho, você não se permite descansar nos braços daquele que realmente pode. Deus não precisa da sua força para agir. Ele precisa da sua permissão. E essa permissão acontece quando você reconhece que não quer mais lutar da mesma forma. Observe com sinceridade quantas vezes o medo te impediu de confiar totalmente. Quantas oportunidades você segurou até o ponto de quase quebrar. Quantas respostas você tentou antecipar só para descobrir que não tinha como prever o que Deus estava preparando. A fé não começa quando você entende tudo. A fé começa quando você decide que não precisa mais entender para seguir com Ele. Há um detalhe espiritual que muita gente esquece. A entrega não enfraquece você. A entrega posiciona você. Quando você solta o peso, suas mãos ficam livres para receber o que Deus está prestes a colocar nelas. É nesse ponto que a vida muda, sem barulho, sem aviso, sem explicação. Deus age quando você deixa espaço.
E esse espaço se abre quando você para de tentar controlar aquilo que só Ele pode sustentar. Antes de avançarmos, guarde isso no íntimo. Quando o medo tenta te convencer de que entregar é arriscado, é porque o inimigo sabe o que Deus pode fazer quando você finalmente solta. O coração começa a mudar no exato momento em que você admite que não quer mais carregar tudo sozinho. Não é uma declaração feita em voz alta, é algo que nasce no fundo da alma, quase como um suspiro que você nem percebeu ter dado. Quando essa disposição silenciosa aparece, algo espiritual se desloca. O lugar onde antes havia rigidez começa a ceder. O terreno onde você construía defesas começa a se tornar fértil. É nesse ponto que Deus encontra espaço para agir de forma profunda e constante. Você talvez não sinta nada de imediato, e isso te deixa inseguro. Afinal, você aprendeu a medir tudo por sinais visíveis. Só que, no campo de Deus, muitas das maiores transformações começam invisíveis. Ele trabalha nas raízes enquanto você olha para as folhas. Ele fortalece estruturas internas enquanto você tenta interpretar circunstâncias externas. A mudança que Deus promove nunca começa onde você espera, mas sempre começa onde você precisa. O Espírito Santo toca regiões que você esconde há anos. Aquelas partes onde você nunca permitiu que ninguém entrasse. Ele mexe no medo de ser decepcionado de novo. Ele toca a memória da dor que ainda queima quando você lembra. Ele ilumina o que você julgava irreparável. Deus não se assusta com o que te machucou. Ele entra exatamente ali, com autoridade e ternura, e transforma o que parecia condenado a sempre doer. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você abre espaço para Deus, Ele remove pesos que você acreditava serem parte de quem você é. Pesos que você carregou por tanto tempo que já confundia com identidade. A culpa antiga, a necessidade de provar valor, a sensação de estar sempre atrasado, o medo constante de perder o que ama. Tudo isso começa a perder força quando a presença de Deus encontra lugar para repousar dentro de você. É nesse processo que o coração aprende um novo ritmo. Um ritmo que não é guiado pela ansiedade, mas pela confiança. Você começa a perceber que não precisa correr para que as coisas aconteçam. Não precisa lutar para manter o que Deus te deu. Não precisa se desgastar para ser visto. Porque quando Deus está agindo no invisível, o visível não tem como permanecer igual. Só que essa nova fase exige uma escolha diária, permitir que Ele continue o que começou. Alguns dias serão tranquilos, outros vão te confrontar, mas em todos, Deus permanece. Ele não abandona a obra inacabada. Ele não recua quando você duvida. Ele não deixa de agir porque você tropeçou. Ele caminha com você até que seu coração aprenda, de verdade, a não temer o que está por vir. Há um versículo que sela essa verdade com força e suavidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Salmos 37:5. Essa não é uma promessa abstrata, é uma direção clara. Quem entrega descansa, quem confia vê. Quem abre espaço testemunha o mover de Deus sem precisar forçar nada. A espera sempre parece um território improdutivo, mas é justamente nela que Deus realiza movimentos que você não percebe. A sensação de vazio te confunde. Você olha para o lado e vê pessoas avançando, conquistando, recebendo respostas. Enquanto isso, você continua parado, tentando entender por que certas portas permanecem fechadas, apesar de toda a fé, oração e esforço que já colocou nisso. Só que existe uma verdade espiritual que você ainda não conseguiu enxergar completamente. Aquilo que demora em se abrir não está sendo negado, está sendo preparado. A espera não é castigo. Nunca foi. É proteção. Deus vê ângulos que você não vê.
Sabe riscos que você desconhece, consegue enxergar intenções ao redor que você, por mais atento que seja, não perceberia. Enquanto você insiste numa porta específica, ele está avaliando o que essa porta traria para a sua vida, o que te elevaria e o que te destruiria, o que te fortaleceria e o que te drenaria. Deus não nega portas, ele filtra portas. Esse período de silêncio divino, onde nada parece se mover, funciona como um crivo espiritual. Coisas se alinham no invisível. Pessoas são deslocadas. Cenários são reorganizados. O que é falso cai. O que é verdadeiro permanece. Mas como seu coração está cansado, você interpreta a demora como desatenção. Só que Deus não se distrai. Quando ele demora, é porque está construindo algo que não pode ser entregue em pedaços, nem às pressas, nem no momento errado. Algumas portas também estão fechadas, porque você ainda não é a pessoa que conseguirá sustentá-las abertas. Deus não quer te dar algo que escorra por entre os dedos. Ele quer que você receba com maturidade, sabedoria e firmeza espiritual. Por isso, a espera te molda. Ela revela motivações, ela expõe pressões internas que você ignora, ela te ensina a diferenciar desejo de propósito. Depois desses processos internos, portas que antes te engoliriam, agora se tornam acessos seguros. Há ainda portas que Deus fecha, não para atrasar sua vida, mas para direcioná-la. Nem toda porta bonita leva a algum lugar que te faz crescer. Nem toda oportunidade é cura, nem toda aparente bênção é bênção de fato. Às vezes, aquilo que você chama de demora é Deus te desviando de um caminho que teria custado sua paz, sua alegria, sua saúde emocional. Ele sabe o que você perde quando escolhe errado. Só que existe algo ainda mais profundo acontecendo na espera. Deus testa sua confiança. Não para te aprovar ou reprovar, mas para fortalecer músculos espirituais que você só desenvolve quando nenhuma explicação aparece. Porque é fácil confiar com respostas rápidas. O desafio é confiar enquanto nada acontece. É nessa fase que sua fé deixa de ser teoria e se torna experiência. É quando você descobre que a presença de Deus vale mais do que a porta que você queria tanto que se abrisse. E quando o momento certo chega, e ele sempre chega, a porta se abre de uma forma tão precisa que você percebe que não poderia ter sido antes. A paz confirma, o tempo confirma, o encaixe confirma, a graça confirma. Você não precisa forçar, não precisa insistir até se machucar. Deus não abre portas por pressão humana, mas por direção divina. Há momentos em que você acredita que está entregando algo a Deus, mas na verdade só está tentando negociar. Você diz que confia, mas por dentro continua segurando as rédeas com força, com medo de que, se soltar de verdade, tudo desmorone. Só que é justamente esse aperto constante, essa tentativa de controlar cada detalhe, que tem drenado sua paz e te deixado tão cansado. Entregar não é desistir. Entregar é permitir que Deus toque o que você não consegue mais sustentar. A entrega verdadeira começa no ponto em que suas forças acabam. Quando você percebe que não dá mais para manter sozinho essa relação, esse plano, esse futuro imaginado, esse peso emocional que te acompanha há meses ou anos, mas ainda assim você hesita, pergunta para si mesmo o que vai acontecer se soltar. Pergunta o que Deus vai fazer. Pergunta se vai doer. Pergunta se vai perder algo. A verdade é que a entrega dói porque mexe na sua necessidade de segurança. Só que essa dor é o início da cura. Quando você finalmente coloca algo nas mãos de Deus, Ele não pega para te punir, nem para te diminuir. Ele acolhe aquilo que está deformando seu coração e começa a reorganizar o que você já não tem energia para arrumar. É nesse ponto que você percebe que entregar é confiança em ação. É fé concreta. É oração que virou atitude.
É o momento em que você deixa de tentar salvar tudo sozinho e permite que Deus mostre o que é dele e o que nunca foi. E algo profundo acontece quando ele assume o controle. Aquilo que te consumia começa a perder força. A ansiedade enfraquece, a confusão diminui, o medo perde espaço. Você descobre que não precisava de respostas imediatas, e sim de direção. E direção não nasce do controle, nasce da confiança. Deus trabalha em camadas. Enquanto você acha que entregou só um problema, ele está tratando feridas antigas, crenças travadas, áreas escondidas, traumas silenciosos. A entrega abre espaço para que ele faça um movimento mais amplo do que você imaginava. O que mais surpreende é que quando você solta, Deus não apenas cuida do que você colocou aos pés dele, ele também cuida de você. Ele te fortalece onde você se sentia fraco, ele te pacifica onde você vivia em alerta, ele te esclarece onde tudo era nebuloso. A entrega é transformadora porque revela uma parte de Deus que você não percebe enquanto tenta controlar o próprio caminho. Há um selo espiritual que acompanha quem entrega de verdade. Você sente isso no ambiente interno. Algo muda. É discreto, mas real. É como se Deus dissesse em silêncio: agora eu posso agir. Porque enquanto você segurava tudo, ele te respeitava. Nunca força o coração de ninguém. Ele espera o momento em que você reconhece que não precisa mais lutar sozinho. E quando isso acontece, ele começa a alinhar coisas que estavam travadas há muito tempo. Quando a entrega finalmente acontece, algo silencioso, porém poderoso, começa a se mover ao seu redor. Você não vê imediatamente, mas percebe um deslocamento interno. A angústia já não domina tudo. A mente começa a respirar. E o coração cria espaço para ouvir o que antes era abafado pelo barulho da preocupação. É nesse ponto que Deus começa a alinhar o que parecia impossível. Ele age primeiro dentro de você, antes de agir fora. Porque sem clareza interna, nenhum caminho externo faria sentido. Você sempre buscou sinais, soluções rápidas, portas abertas de maneira evidente. Mas Deus raramente começa pela estrada. Ele começa pelo viajante. Ele fortalece sua fé, afina sua percepção, limpa seus olhos espirituais, restaura sua coragem. Só então ele mexe nas circunstâncias. Porque se as portas se abrissem antes da transformação interna, você não teria estrutura para atravessá-las. Só que agora algo está diferente. Você está se tornando capaz de receber o que ele está prestes a fazer. E mesmo que nada visível aconteça no primeiro momento, Deus já está em movimento. Ele trabalha no secreto, como quem prepara um terreno escondido antes da semente brotar. O que você chama de silêncio é, muitas vezes, construção. O que você chama de espera é, muitas vezes, proteção. E o que você chama de atraso é, na verdade, um cuidado que você só vai entender lá na frente. Deus reorganiza pessoas, reposiciona situações, fecha caminhos que te fariam mal e preserva oportunidades que você ainda não está pronto para enxergar. Algumas das mudanças que ele faz não são perceptíveis de imediato, porque ele age na profundidade, ajusta inclinações internas, cura lugares sensíveis, devolve força onde antes havia desgaste emocional. Ele não trabalha apenas com resultados, trabalha com raízes. E quando as raízes mudam, tudo ao redor começa a tomar forma novamente. Aos poucos, sem você perceber, você vai sendo conduzido para um tipo de paz que não depende de circunstâncias, e sim da proximidade com ele. Essa nova percepção que nasce dentro de você começa a moldar seu comportamento. Você passa a escolher com mais sabedoria, fala com mais lucidez, reage com mais calma. Isso não acontece por esforço humano, mas porque Deus está moldando seu interior. Quando ele age, a transformação não é superficial, é profunda, sustentada e verdadeira.
Ele te prepara para enxergar caminhos que antes o medo bloqueava. Você pode até achar que não está avançando, mas existe um cuidado invisível que te acompanha. Há uma mão que impede quedas que você nem percebeu que quase aconteceram. Há uma direção que você segue sem perceber que está sendo guiado. O movimento divino nem sempre é barulhento. Muitas vezes é uma mudança suave, quase imperceptível, que só mais tarde você reconhece como intervenção de Deus. No final desse capítulo, quero selar o que foi dito com uma verdade que ecoa no coração de quem precisa enxergar o agir divino. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Salmo 37, 5. Quando você começa a notar os primeiros sinais do agir de Deus, algo dentro de você se surpreende, porque, mesmo desejando a intervenção divina, você não esperava que ela viesse desse jeito, silenciosa, precisa, quase como se cada peça estivesse sendo colocada no lugar certo, sem que você tocasse em nada. E é assim que funciona quando Ele assume a condução. Ele não reage ao caos, Ele organiza, Ele não se apressa, Ele estabelece, Ele não improvisa, Ele constrói com intenção. As portas que antes pareciam inabaláveis, agora começam a mostrar pequenas frestas. As pessoas que antes ocupavam lugares de influência sobre suas emoções passam a perder o peso que tinham. As situações que te prendiam começam a enfraquecer. Não é coincidência, é direção. O agir de Deus nunca é aleatório. Ele remove o que intoxica, desarma o que confunde, desmonta o que paralisa. E faz isso com um propósito muito claro: te devolver ao eixo que você perdeu quando a preocupação tomou conta. Às vezes, você não percebe a mudança porque ainda está comparando sua vida atual com as expectativas antigas. Mas Deus não trabalha com expectativas humanas. Ele trabalha com coerência divina. Por isso, algumas portas se fecham antes das certas se abrirem. Ele tira você de conversas que não te fortalecem, te distancia de ambientes que adoecem sua fé, encerra ciclos que já expiraram. Você pode sentir perda, mas aos olhos de Deus é proteção. É nesse processo que você começa a diferenciar o que realmente vem dele do que era apenas desejo pessoal. As oportunidades que ele abre têm paz. E não é uma paz superficial, mas aquela que estabiliza. Aquela que te faz respirar fundo e perceber que, ainda que não entenda tudo, você está sendo guiado. Há uma firmeza nesse tipo de paz que nenhum esforço humano consegue produzir. E quando Deus abre uma porta, ela não gera ansiedade, gera alinhamento. A porta certa não exige que você force, mendigue ou se machuque para entrar. Ela não te pressiona a se tornar alguém que você não é. Ela não te desloca do seu centro, ela te honra. E quando ele fecha uma porta, a intenção é exatamente a mesma: te honrar. Porque uma porta errada pode atrasar anos de cura e reconstrução que ele já iniciou em você. Há ações de Deus que só podem ser compreendidas quando você olha para trás. Hoje, talvez você esteja apenas sentindo o peso do que está sendo removido, reposicionado ou interrompido. Mas existe um fio de propósito passando por tudo, e esse fio é mais resistente do que qualquer medo. Quando ele age, até o que parecia confuso começa a ganhar sentido. Até o que te feriu passa a ensinar. Até o que terminou abre espaço para o que realmente precisava começar. Deus age com precisão e misericórdia. Ele nunca se adianta ao tempo exato, mas também não chega tarde. A intervenção divina não segue o relógio humano. Segue o ritmo da sabedoria eterna. E quando chega, vem com uma assinatura que o coração reconhece, mesmo antes da mente entender. Quando Deus abre caminho, não é apenas um movimento externo, é uma reconfiguração interna. Algo em você começa a se ajustar, mesmo que você não tenha pedido diretamente por isso.
A maneira como você enxerga as situações muda. A forma como você reage às pressões muda. O peso que antes te derrubava começa a perder força. Não é coincidência, é preparação. O caminho que Deus constrói exige um coração capaz de caminhar nele. Você percebe que algumas respostas que antes te desesperavam agora não têm mais o mesmo impacto. A preocupação perde espaço, porque Deus ocupa esse lugar com uma segurança que não depende das circunstâncias. Há um realinhamento acontecendo. Você nota que não está mais tentando controlar tudo. As mãos que antes seguravam o medo agora começam a se abrir. E é nessa abertura que Deus trabalha com maior liberdade. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando Deus abre caminho, Ele muda primeiro a direção do seu olhar. Você para de se fixar no que perdeu e começa a notar o que está surgindo. Para de repetir mentalmente o que deu errado e passa a sentir o que está sendo transformado. Deus sempre começa pelo olhar, porque o olhar define o passo. E o passo define o destino. Algumas situações que antes pareciam interrupções, agora começam a se revelar como desvios necessários. Deus não te tira de rotas sem te levar para algo melhor. Ele não te expõe para depois te deixar vulnerável. Toda a transição dele vem com intenção espiritual. Mesmo quando você não percebe, ele está levando você para longe de ameaças que você não enxergou e aproximando você de respostas que você não imaginou. O caminho de Deus não se impõe com barulho. Ele se revela com clareza. Não há confusão quando ele é a fonte. A alma reconhece a presença dele antes mesmo da mente organizar o entendimento. E quando a presença dele toca seu caminho, a estrada aparentemente fechada se abre, não porque você empurrou, mas porque ele falou. Uma porta se descola do impossível quando a voz de Deus é liberada sobre ela. O caminho que ele abre não exige pressa, exige sensibilidade, porque Deus não te conduz pelo que você teme, mas pelo que você precisa. Ele sabe o terreno invisível que seus olhos ainda não alcançam. Ele sabe quais passos sustentam e quais passos afundam. Ele sabe onde tem pedra e onde tem promessa. E essa consciência divina é o que te carrega. Há um entendimento que começa a nascer dentro de você. Você não está sendo atrasado. Você está sendo moldado. A espera não é punição, é lapidação. Deus está fortalecendo áreas que você não sabia que estavam frágeis. Está soprando vida em partes que você achava que estavam perdidas. Está recuperando força onde o cansaço dominou por anos. Você ainda não viu tudo, mas já pode sentir que algo foi desbloqueado. Deus está alinhando detalhes que você nem imaginava que precisavam ser tocados. E isso é só o início. O que ele está prestes a te mostrar a seguir vai expandir sua visão sobre por que a entrega muda completamente a forma como Deus age no tempo certo. Quando você entrega o controle que nunca conseguiu segurar, algo finalmente se aquieta dentro de você. Não é desistência, não é fraqueza, é lucidez espiritual. É o momento em que você reconhece que a vida não foi criada para ser conduzida apenas pelas suas forças e que existe uma sabedoria maior sustentando cada passo, cada pausa, cada curva que você não entendeu. A entrega verdadeira não é um ato emocional, é um reposicionamento profundo da alma. Você começa a perceber que as preocupações que antes te aprisionavam agora já não têm autorização para definir seu ritmo. Elas continuam tentando falar, mas já não comandam sua visão. A mente que antes se debatia entre cenários futuros, agora encontra descanso no presente. A inquietação perde espaço, porque Deus ocupa esse território com presença. É assim que a transformação acontece. Primeiro no silêncio interior, depois na realidade exterior. Quando você solta o que não consegue mudar, Deus muda o que você não conseguiria alcançar sozinho. Há movimentos que só Ele pode fazer.
Há portas que só Ele enxerga, há respostas que só Ele sabe formular. E quando você para de tentar manipular o resultado, o céu encontra espaço para agir com liberdade. O que parecia travado começa a fluir. O que parecia distante começa a se aproximar. O que parecia impossível começa a se reorganizar diante de você. A entrega faz algo ainda mais profundo. Ela te devolve sensibilidade espiritual. Você volta a perceber o toque sutil de Deus no cotidiano. Volta a notar pequenos sinais que antes passavam despercebidos. Volta a sentir que não está só. É nesse ambiente de confiança que Deus opera com mais precisão. Porque quando o coração desarma, Ele arma o caminho. Quando o medo silencia, a fé escuta. Quando você descansa, o agir dele se intensifica. A promessa de Deus nunca se cumpre sobre campos de ansiedade, mas sobre terrenos de confiança. É por isso que tantas coisas só mudam quando você entrega, porque a entrega não acelera Deus. Ela te alinha com Ele, e quando há alinhamento, há direção. Quando há direção, há avanço. Quando há avanço, há confirmação. Há um tipo de paz que só quem entrega conhece, aquela que não depende do que está acontecendo, mas do que está sustentando você. É a paz que Jesus deixou como legado, não como ausência de problemas, mas como presença constante dele no meio deles. Uma paz que firma, que estabiliza, que abre espaço para o próximo passo. Oração final. Senhor, aqui está o que eu não consigo carregar. Aqui está o que já pesou demais. Aqui está o que tentei controlar e não consegui. Eu entrego nas tuas mãos tudo o que está além da minha força. Entrega minha ansiedade, meus medos, minhas expectativas, minhas tentativas. Entrega meu futuro, meus planos, meus caminhos. Conduz o que eu não posso conduzir. Ajuda-me a confiar quando eu não entendo. Ensina-me a descansar quando tudo dentro de mim quer agir por impulso. Sopra a tua paz sobre o meu espírito. Que a tua vontade prevaleça. Que o teu tempo me molda. Que o teu cuidado me cerque. Eu solto o que me prende, porque sei que tu me seguras. Eu descanso, porque sei que tu ages. Eu confio, porque sei que tu és fiel. Amém.